próprios filhos. Mas Eliseu profetizou dizendo: assim diz o Senhor, amanhã dá-se-á um alqueiro de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo. Porém o capitão respondeu: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: tu verás com os teus olhos, porém não comerás. O povo de Deus padecia em Samaria. Os assírios na guerra os oprimiam. Na cidade ninguém entrava, ninguém saía. Mas 4 leprosos na entrada da porta jaziam e diziam uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos entremos na cidade, a fome na cidade, morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos pois agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Mas eles nem imaginavam que tudo isso era um propósito de Deus. E lá foram eles, andando, se arrastando, caindo sem forças, mas não desistiram. E quando chegaram ao arraial dos assírios, não havia ninguém, porque o Senhor que peleja e honra a voz do profeta os fizeram ouvir barulhos de guerra com os passos dos leprosos na terra. Deus usa os que não são pra confundir quem é. Usou 4 leprosos, colocou de pé, imundos, maltratados, indignos, porém na história honrados. Quando Deus fala, tá falado, tem que acontecer. Jamais vou duvidar, pois quem duvida vê, mas não recebe, não alcance, nem experimenta o que Deus pode fazer. Deus usa os que não são pra confundir quem é. Usou 4 leprosos, colocou de pé, imundos, maltratados, indignos, porém na história honrados. Quando Deus fala, tá falado, tem que acontecer. Jamais vão duvidar, pois quem duvida vê, mas não recebe, não alcance, nem experimenta o que Deus pode fazer. E lá foram eles, andando, se arrastando, caindo sem forças, mas não desistiram. E quando chegaram ao arraial dos assírios, não havia ninguém, porque o Senhor que peleja e honra a voz do profeta os fizeram ouvir barulhos de guerra com os passos dos leprosos na terra. Deus usa os que não são pra confundir quem é. Usou 4 leprosos, colocou de pé, imundos, maltratados, indignos, porém na história honrados. Quando Deus fala, tá falado, tem que acontecer. Jamais vão duvidar, pois quem duvida vê, mas não recebe, não alcance, nem experimenta o que Deus pode fazer. Deus usa os que não são pra confundir quem é. Usou 4 leprosos, colocou em pé, imundos, maltratados, indignos, porém na história honrados. Quando Deus fala, tá falado, tem que acontecer. Jamais vão duvidar, pois quem duvida vê, mas não recebe, não alcance, nem experimenta o que Deus pode fazer. E os leprosos avisaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E havia uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E o rei colocou a morte o capitão, aquele que duvidou de Eliseu. E o povo atropelou e morreu ali, como falara o homem de Deus. Tu verás com os teus olhos, mas não comerás. Deus usa quem quer, na hora que quer e como quiser. E quem é você para contender? A forma de Deus agir trabalha. Deixa Deus operar, faça só adorar. Ele vai pelejar, pra vitória lhe dar. Nunca duvide dele, em qualquer circunstância nunca falhará. Deus usa quem quer, na hora que quer e como quiser.